Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. E hoje a gente está com um desafio um pouquinho diferente, proposto por um grande amigo. É fazer uma aula que também possa ser publicada na rádio, porque o Lucente, ele trabalha com a rádio Make Som. Então, se você é ouvinte aí, muito obrigado pela audiência e prestigie aí o grande trabalho do pessoal aí. E eu queria discutir com vocês justamente sobre os desafios de se ensinar física e matemática, né? Então hoje, em dia com EAD, a gente pode fazer algumas coisas em matéria de visual, das matérias que eu chamo de geométricas, né? Como a própria geometria, trigonometria, as matérias que envolvem gráficos, que tem uma pegada visual muito grande. Então seria difícil fazer na rádio. Aí eu fiquei pensando que um grande papo que a gente poderia bater seria justamente por que é tão difícil para algumas pessoas aprender matemática e é tão difícil para algumas pessoas ensinar matemática e física, né? E eu pensei que é uma conversa que a gente pode ter em dois eixos. Uma, a questão da construção do conhecimento. E dois, a questão do pré-requisito. Então, sem usar muitos termos técnicos, até porque eu estou longe de ser um pedagogo, né? Eu sou um cara de chão de fábrica, né? Então, as dificuldades aí de ensino e aprendizado eu aprendo no dia a dia. Mas vamos lá. Vamos começar com a ideia do pré-requisito, que é algo que eu já discuti aqui no canal. Qual é a diferença de aprender um assunto novo que, por exemplo, tenha duas partes, o que é super comum em exatas? Então, por exemplo, às vezes o cara, para aprender um assunto, ele precisa entender cálculo de área e razões e proporções. Então, é uma matéria só, mas que ele tem que saber lidar com dois pré-requisitos diferentes. Legal? E vamos pensar numa questão de probabilidade aqui, com continhas mais fáceis, né? Até porque a gente vai fazer só em áudio, para algumas pessoas aí. Qual é a chance de um aluno nota 4, de um aluno nota 6 e de um aluno nota 8 entender a matéria perfeitamente? Bem, se a matéria tem 2 itens, a chance do aluno nota 4 entender o primeiro item é de 4 em 10. E a chance dele entender o segundo item também é de 4 em 10. Tem o princípio de probabilidade, que é o princípio multiplicativo, que quando você quer que duas coisas aconteçam, uma coisa e outra ao mesmo tempo, você multiplica as probabilidades. Então, 4 décimos multiplicados por 4 décimos, 4 vezes 4, 16, 10 vezes 10, 100, então dá 16 centésimos. Ou, se você preferir, 16 dividido por 100, também conhecido como 16%. Vamos ver como é que a coisa modifica se o aluno é um aluno média 6. A chance dele entender a primeira parte é de 6 em 10. A chance dele entender a segunda parte também é de 6 em 10. Então, a chance dele entender tudo, 6 vezes 6, 36. 10 vezes 10, 100. 36 dividido por 100, ou 36%. Agora, um aluno média 8. Qual a chance dele entender? Se ele é um aluno média 8, a chance dele entender a primeira parte é de 8 décimos, de entender a segunda parte, de 8 décimos. 8 vezes 8, 64. 10 vezes 10, 100. 64 dividido por 100, 64%. Então você vê como dá saltos aí quando você faz essa conta, porque a relação não é linear, a relação é quadrática. A gente está pensando em 4 décimos ao quadrado, a gente está pensando em 6 décimos ao quadrado, a gente está pensando em 8 décimos ao quadrado. E uma das dificuldades que os alunos têm é querer sair aplicando a regra de 3 em tudo. A gente tem que entender quando as relações são lineares, quando são quadráticas e quando são cúbicas, por exemplo. Isso já é uma dificuldade natural dos alunos também, né? Então, se tratando de pré-requisito, se uma escola é média 6, a chance de um aluno aprender alguma coisa nova, né? Lógico que não são só esses fatores que eu estou colocando aqui. É de 36%. Ou seja, aquilo que a gente tem como quem passou por uma estrada esburacada para chegar até ali, afeta a nossa compreensão do que vem adiante. Por isso,
é que é tão importante que as pessoas entendam os pré-requisitos antes de aprender matérias novas. Não dá para aprender logaritmos quem não sabe função exponencial. Não dá para aprender a multiplicar quem não sabe somar. Não dá para aprender a dividir quem não sabe multiplicar, e assim por diante. Bem, a outra dificuldade que eu observo é que muitas escolas já estão utilizando a ideia de construir o conhecimento com os alunos. Só que isso deixa de funcionar muito claramente, tá? Quando chega principalmente na parte final do ensino fundamental 2. Então, você vê trabalhos maravilhosos aí, com um ensino bem construído, cheio de possibilidades diferentes, cheios de colorido, cheios de arte para crianças, e os jovens e os adolescentes acabam tendo que decorar fórmulas. Quando você coloca o aluno para decorar a fórmula e ele vai ter que se virar para poder aplicar essas fórmulas, com certeza a gente perdeu qualquer chance de um aprendizado consistente. E digo que sim, é possível a gente também construir conhecimento em níveis de alunos mais velhos. Inclusive, sejamos honestos, muitas vezes nós mesmos não temos todo o instrumental para poder entender os assuntos que se discutem de uma maneira muito teórica. É bom usar metáforas, é bom ter auxílios visuais, é bom você ajudar o aluno a construir o próprio conhecimento dele. E muitas vezes acredito que a gente é bem sucedido com o nosso trabalho justamente usando recursos visuais, usando geometria para entender álgebra, usando experimentos simples, tendo um bate-papo para que as pessoas também entendam que ciências não é uma coisa do outro mundo. É algo que está aqui no nosso planeta e é algo que afeta as nossas vidas. Quem sabe assim a gente vai poder ter a chance de formar uma geração que não odeie matemática e não odeie ciências. E essa é a nossa proposta. Bem, hoje o abraço é dobrado, tanto para o pessoal do canal aqui, quanto para o pessoal da rádio. Então, abraços e abraços aí a todos. E para aqueles que estudam, o que eu digo sempre: lute, persevere e vença.